Bem-vindo à Comissão Executiva. Ao longo desta semana vamos olhar para o bom governo das sociedades. Portugal vai conhecer o projeto de Código de Bom Governo das Sociedades, lançado pelo Instituto Português de Corporate Governance durante esta semana. É também uma deixa para olharmos para o governo das várias sociedades, até dos governos, e percebermos o que deveria mudar. E o que está bem, obviamente. São convidados desta edição da Comissão Executiva Cristina de Abreu, professora da Universidade de Lusíada, também Fernanda Ilhéu, professora do ISCTE, Paulo Pinto, presidente da DIF-Broker. Agradeço aos três a vossa presença. Cristina, começo por si, para perguntar, quando olhamos para esta questão, esquecida durante muitos anos, mas hoje, talvez mais do que nunca, o bom governo das sociedades é de facto um tema importante. Claro que sim. Claro que sim, deve ser sempre, no meu entender, uma vez que o desempenho das próprias sociedades e a repercussão daquilo que se passa na atividade das empresas e, sobretudo, das grandes empresas na própria sociedade e na própria economia é fundamental. E, portanto, se não houver critérios, desde logo, de um salutar governo, onde prevaleçam critérios de transparência, de justiça, de equidade, tal como eles colocam, inclusive ao nível das próprias nações, ao nível dos próprios governos das nações, seguramente que, mais dia ou mais tarde, nós veremos repercutir-se sobre a sociedade, sobre os cidadãos, consequências nefastas. E, portanto, a questão da governance, a questão daquilo que são critérios, toda a questão de valores fundamentais, de ética, de como eles devem ser implementados naquilo que é as próprias rotinas, inclusive, de trabalho, são absolutamente vitais nas sociedades em que estamos inseridos. Ainda mais quando nós assistimos nas sociedades desenvolvidas, contemporâneas, a fenómenos extensíssimos e com taxas de crescimento que assustam, em matéria de corrupção, em matéria de fraude fiscal, em matéria de branqueamento de capitais, enfim, tudo quanto hoje é o domínio da criminalidade económica ou financeira. E que, sem dúvida, estão ligados. Se nós não tivermos, de facto, uma salutar governance nas sociedades, nas empresas, portanto, e nas nações, portanto, no governo das nações, pois a tendência será exatamente para este triste facto a que nós assistimos e que é característica, aliás, hoje em dia, lamentavelmente dizê-lo, mas assume de facto uma dimensão que é muito preocupante. Nas nações desenvolvidas, volto a sublinhar, porque se muitas vezes se fala nestas questões, no que toca a sociedades menos desenvolvidas, as questões de corrupção, quando falamos numa China, apesar das taxas de crescimento que tem, quando falamos em Angola ou em outros países, fácil será ver aquilo que são os indicadores internacionais disponíveis nessa matéria, esquecemos, se calhar, e muitas vezes, como sociedades desenvolvidas que somos, achamos que o facto de ser desenvolvido, desde logo, contém transparência, contém seriedade, contém honestidade, e, de facto, isso parece estar em declínio, um declínio estrutural, como hoje se utiliza esta palavra tantas vezes, e com consequências terríveis para a própria democracia, eu diria, e pondo em risco. Fernanda Ilhéu, este assunto ganhou, enfim, digamos, visibilidade há alguns anos a esta parte. Quando vamos olhar para alguns das perspectivas que podemos olhar para esta questão, olhemos, por exemplo, para aquilo que é a remuneração dos acionistas e, em contrapartida, a remuneração dos trabalhadores de uma empresa. O facto das empresas hoje, quando digo hoje, digo há uns anos para cá, e sobretudo em Portugal, nos últimos anos, divulgarem publicamente aquilo que são as remunerações dos acionistas, é um fator que, obviamente, garante maior transparência, nomeadamente ao público em geral, passa a conhecer quanto ganham as administrações, mas também levanta uma questão que é a distância entre as várias remunerações. Parece-lhe que é, de facto, o melhor caminho avançarmos para esta questão? A distância existe, obviamente, portanto é bom que seja conhecida. O que nós estamos, neste momento, a perceber é que o modelo de liderança transacional que se tem seguido nos últimos anos, que leva a que toda a remuneração e todo o comportamento profissional seja feita em função da rentabilidade financeira, depois chega a situações que
Obviamente, no mercado de trabalho tem que fazer uma divisão, porque há profissões e há especializações de contexto global em que as pessoas podem ter elevadíssimos vencimentos e há outras de contexto local em que esses vencimentos são, obviamente, dentro do nível da nossa produtividade, do nosso rendimento económico. Isto, na mesma empresa, causa grandes problemas. Por outro lado, também existe uma falta de liderança transformacional, que, no fundo, é feita com uma visão de futuro, que é feita de uma forma criativa, em função de uma arquitetura social, de valores partilhados e, no fundo, de porque é que uma empresa existe. Uma empresa não existe não só para rentabilizar o capital, que é obviamente uma das suas funções, mas também para servir um conjunto de entidades, de cidadãos, de situações, de soluções que têm que se dar numa sociedade. E isso tem estado completamente fora de contexto. E, portanto, eu penso que isso depois cria situações de não confiança dentro de uma empresa, porque os trabalhadores não percebem porque é que as coisas são assim, porque é que há tanta desigualdade nas retribuições e de desconfiança também em relação à sociedade em geral, que também não percebe como é que há empresas que têm lucros fabulosos e que isto não as impede de sistematicamente aumentarem os preços ou de sistematicamente se negarem a determinadas situações para as quais reverteria bem-estar para a sociedade. Portanto, há aqui, de facto, uma série de bloqueios, uma série de linhas de fratura que eu acho que são fundamentais hoje em dia discutir. Portanto, tem que sair do modelo atual, tem que se perceber o que é que leva a que este modelo, hoje em dia, esteja a ser contestado em todo o mundo, praticamente. O que é que pode levar uma empresa a envolver mais os vários atores, digamos assim, à volta da empresa, os stakeholders, os trabalhadores, a própria comunidade local, em detrimento, muitas vezes, de penalizar os resultados imediatos financeiros? O que é que pode levar uma empresa a envolver mais esses atores? Bom, normalmente as empresas movem-se com duas situações. Ou uma motivação interna de sobrevivência ou de crescimento e que leva as empresas a questionar as situações e a reformular os seus modelos, ou uma liderança forte que vê o mundo de outra forma e que imprime uma outra gestão, uma outra presença no mercado à sua empresa. Obviamente que isto é mais fácil nas empresas que têm chamadas pequenas e médias empresas. Esta situação é relativamente mais fácil, porque normalmente o dono imprime à empresa a sua visão do mundo, não é? E nós vemos situações fantásticas. Por exemplo, vimos no outro dia uma fábrica a arder, a Cicasal, e vimos como os empregados daquela empresa, imediatamente, independentemente do que ganhavam ou não ganhavam, das horas que tinham de trabalho ou não tinham, se mobilizaram para recuperar aquilo tudo e estavam juntos com a gestão, não é? E vemos outras situações em que há menor problema, os empregados se põem de um lado e os patrões do outro. Isto nas pequenas e médias empresas é mais fácil. Nas grandes empresas há um capital que não tem rosto e que é injetado nas empresas e depois há uma agência, há uma teoria de uma agência que diz a alguém, agora vocês têm que gerir este capital e nos têm que prestar contas da melhor forma. E, portanto, aqui é difícil entrar noutro tipo de gestão que não seja a gestão financeira, pura e simples, não é quanto é que estes ativos vão render. Porquê? Porque estes capitais podem ser aplicados de outras formas, noutras partes do mundo, com rentabilidades possivelmente superiores. Portanto, nós temos neste momento grandes dificuldades nesta situação. Isto não quer dizer que não haja grandes empresas hoje em dia que tenham uma tecnoestrutura suficientemente responsável e forte que ela própria cria situações dentro da empresa que permite uma ligação ao mundo envolvente onde estão. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma fundação EDP, estou-me a lembrar de situações que existem em muitíssimas empresas, na Jerónimo Martins também tem uma fundação, etc. Criaram uma situação em que são úteis à sociedade, independentemente depois de todo o seu percurso na gestão da empresa ser muito vocacionada no mundo da rentabilidade de capitais. Paulo, esta questão que a Fernanda Ilhéu falava, leva-nos a uma questão que é os grandes investimentos, ou os grandes investidores a nível mundial, e olhamos para grandes fundos onde praticamente não conhecemos o rosto e há, de facto, uma tentativa de lucros a muito curto prazo, e depois alguns, como, por exemplo, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que tem investimentos de muito longo prazo, que tem uma lógica de se manter nas empresas e criar valor não apenas em 1 ou 2 anos, ao nível daquilo que são os grandes investidores globais. Também há diferenças relativamente àquilo que são as posturas em termos de investimento. Claro que sim. A diferença dessa postura deriva da dimensão das empresas e existe
cada vez maior a diferença entre aquilo que são as poucas grandes empresas que existem no mundo e que controlam de alguma forma a economia e a grande quantidade de pequenas empresas que têm que ter um entendimento diferente da economia. Mas eu gostaria, antes de mais, de fazer um disclosure relativamente a esta questão do corporate governance. Eu não sou, por definição, um grande apologista da necessidade de legislação ou de documentação sobre aquilo que diz respeito ao bom senso. E isto mais não é do que um manual de bom senso. As regras de bom governo, que sem dúvida alguma não são aplicadas, mas nós temos múltiplos exemplos disso na nossa sociedade. Por exemplo, as entidades reguladoras. Quando se cria uma entidade reguladora é porque já se sabe que não existe regulação possível sobre essas mesmas entidades. E neste caso do governo das empresas é um pouco a mesma coisa, é desfocar a atenção das pessoas sobre aquilo que é essencial neste momento. Aliás, com o devido respeito, até tenho alguma dificuldade hoje em discutir este tema, porque no momento em que, e disseste-o bem, no e-mail que enviaste, estamos sempre a discutir a mesma coisa que é a Europa neste momento e os problemas económicos a nível mundial. Mas, efetivamente, estarmos a discutir o governo das empresas é a mesma coisa que um doente chegar a um médico dizendo que tem uma dor no fígado e o médico perguntar-lhe que carro é que tem, para dizer o que é que o fígado tem a ver com o tipo de carro. E aqui é um pouco a mesma coisa. A questão essencial, neste momento, que eu julgo que o mundo se deveria debruçar, era o que é o dinheiro. E o que se discute em relação ao dinheiro, saber que as pessoas entendessem o que é que representa o dinheiro. E o dinheiro, neste momento, é uma representação da dívida existente no mundo. Se não houvesse dívida, não havia dinheiro. E quanto a isso, não há corporate que resista, porque tudo tem a ver com aquilo que diz respeito à dívida. A dívida das empresas condiciona as empresas, a dívida das famílias condiciona a postura das pessoas na sociedade, a dívida é aquilo que condiciona, neste momento, tudo aquilo que diz respeito ao nosso modo de vida. E, portanto, para voltar à tua questão original sobre a diferente postura, eu diria que as grandes empresas, neste momento, eventualmente necessitam de algumas regras de corporate porque perderam um pouco o bom senso, porque estão desenquadradas da realidade da sociedade que nós temos hoje, e essa realidade da sociedade tem a ver com o facto de que o desenvolvimento implica cada vez maior desemprego e que as grandes empresas têm que rentabilizar cada vez mais os seus capitais, e essa rentabilidade que têm, que se vê na necessidade de obter nos capitais, obriga-os muitas vezes a criar mais desemprego. As fusões e aquisições, que têm muito a ver também com corporate governance, são também geradoras de desemprego e, portanto, de alguma forma, a postura das grandes sociedades depende essencialmente daquilo que é o interesse do capital e não tem outro interesse que não seja esse. Cristina, quando olhamos para aquilo que foi o movimento de algumas grandes empresas norte-americanas de automóveis há umas décadas, avançaram para a produção na China, acabaram por perder grande parte do seu mercado natural, porque obviamente os norte-americanos que viviam, por exemplo, na zona de Detroit, deixaram de ter dinheiro para comprar os próprios carros. Hoje assiste-se a algumas empresas, não só nesta indústria, mas esta talvez seja uma das mais visíveis a nível mundial, a regressarem com parte da produção aos sítios onde trabalhavam, no sentido de poderem, de facto, manter algum emprego nessas zonas. Esta questão da globalização levada ao extremo, no sentido de procurar, obviamente, as melhores vantagens competitivas a nível global, está também a criar um fluxo de dinheiro para outros mercados, mas a criar, digamos, massas de desemprego extraordinariamente elevadas. Como é que as grandes empresas multinacionais conseguem equilibrar aquilo que são lucros que têm que obter na Bolsa, porque senão as administrações rolam, digamos assim, com, obviamente, interesses locais? Embora aqui os interesses locais sejam de zonas muito grandes, claro, geograficamente. De facto, essa é uma questão bem complexa nos dias de hoje e como o capitalismo se encontra e, de alguma forma, se reorganizou no cenário atual e neste contexto de globalização. Bom, desde logo eu penso que é fundamental perceber que, de facto, o dinheiro move-se, como todos sabemos, onde os níveis de rentabilidade são os maiores.
E esta revolução tecnológica que ocorreu em finais dos anos 90 vai permitir também modelos de produção inexistentes até aí e, portanto, passamos a existir àquilo que nós chamamos o conceito da empresa global, por diferença, aliás, com a empresa multinacional. Portanto, a empresa multinacional trazia consigo toda a cadeia de valor e replicava no país do investimento estrangeiro, onde ele se situava, e a empresa global parte essa cadeia de valor, como o Rui Pedro estava a dizer, e, portanto, coloca partes dessa mesma cadeia de valor pelo mundo fora, na realidade. E isso é a própria revolução tecnológica que o permite. De outra forma, seria impossível nós estarmos com uma fábrica a trabalhar uma componente na China ou em Singapura e outra parte e o centro de design situado na Alemanha, por exemplo. Portanto, a própria revolução tecnológica, a inovação, ela própria vai despoltar este novo modelo de organização do sistema capitalista. É movido, portanto, a mola que o despoleta é essa mesma. Agora, questões complexas se colocam relativamente àquilo que como vão agora ficar as populações locais, onde existia toda essa cadeia de valor implantada em determinada zona, como era a indústria automóvel nos Estados Unidos e na Europa também, diga-se. E, portanto, nós assistimos hoje em dia a zonas onde, de facto, essa deslocalização para a China e para outras zonas, para a Índia, gera justamente níveis de desemprego elevados e, portanto, há aqui uma nova realidade que é indiscutível à qual nós assistimos. Mas o que eu aqui quero sublinhar, acima de tudo, é que é a própria inovação, é a própria revolução tecnológica que dá aso a este novo modelo de organização capitalista. E é imparável. E, de alguma forma, ele é imparável, ou até pelo menos que surja um outro. E vem também, convenhamos, quando temos uma perspectiva global sobre o mundo e olhamos aos outros países que estiveram durante séculos imersos num subdesenvolvimento atroz, será também bom ver do outro lado aquilo que são os benefícios desse são os desenvolvimento benefícios desta deslocalização que o Ocidente faz. Portanto, aquilo que nós temos a assistir hoje, como desemprego, como toda uma série de problemas que se colocam, bom, nós esquecemos que se calhar que a maior parte do mundo esteve imersa nesse subdesenvolvimento durante séculos. E, portanto, estamos com problemas que temos que o gerir, mas temos também agora o emergir destas novas potências, de toda a bacia asiática, do Pacífico, de todos aqueles países. Por um lado, graças também a este fenómeno de deslocalização, por outro, e aí também gostava de o dizer, à própria inovação que neste momento eles já geram. Porque esta ideia que eu ainda continuo a encontrar muitas vezes quando falamos destas questões, de que meramente se limitam a copiar os produtos ou meramente produzem componentes justamente no âmbito desta partição da cadeia de valor, está em profunda alteração. A China hoje em dia detém talvez a maior rúbrica do seu orçamento do Estado voltada para o I&D, o que é impressionante. À escala do orçamento chinês, podemos imaginar o que é a maior rúbrica de facto destinada à investigação e desenvolvimento. E que impactos aqui se terá também. Fernando Ilhéu, olhemos também para uma questão importante nesta questão do corporate governance, tem a ver com a regulação que o Paulo Pinto falava e também, quando olhamos para aqui, olhamos um pouco para o sistema financeiro a nível mundial, nos Estados Unidos e talvez alguns casos mais recentes em Inglaterra e também em Espanha, este claramente mais recente, em que o Banco de Espanha foi mesmo posto perante a situação de não conseguir regular o sistema, contratou duas consultoras internacionais para olhar para as contas dos bancos. Ora, estamos a falar de um sistema financeiro que é um dos setores sempre mais evoluídos da atividade de uma economia, um país que é um país desenvolvido, que está na União Europeia e que não consegue regular aquilo que é uma atividade importantíssima. Isto levanta questões, de facto, também assustadoras relativamente a estas questões. Levanta, claro, e nós todos temos o nosso BPN, não é? Temos todos este percurso que, de repente, há um banco que por qualquer motivo, põe todo o resto do sistema em causa.
Claro que isto também se deve a uma não regulação de tudo o que tem a ver com o euro. Portanto, desde que se entrou no euro, se achou que havia uma entidade invisível que haveria de resolver os problemas e que tudo o resto se autorregulava, mais ou menos com alguns critérios de análise estatística que depois, a posteriori, se veriam. Portanto, houve aqui uma demissão, como houve em Portugal, em Espanha possivelmente também houve, uma demissão de realmente mergulhar dentro da atividade dos diversos bancos e perceber o que se estava lá a passar. Isto, obviamente, vai levar àquilo que eu estava a dizer, de uma não confiança do cidadão no sistema. Quer dizer, o cidadão pensa que as entidades que existem e que, em princípio, deverão ter processos e métodos de controle, afinal, pensa que eles o têm e, portanto, vive descansado. E, de repente, abre a televisão e descobre que, afinal, não era assim. Quer dizer, que nada estava, de facto, devidamente acautelado. Deixe-me, olhando para aquilo que é o relatório de contas de um grande banco espanhol que, por estes dias, está a ser intervencionado. As contas foram auditadas pelo Conselho Fiscal, pelos auditores, pelos reguladores, pela Comissão de Auditoria e, ainda assim, ninguém viu o que é que se estava a passar. Não viu? Como também não viu no BPN. Também não viram, penso eu. A situação é idêntica, obviamente. Não viram. Portanto, o que quer dizer é que a engenharia financeira e a forma como essas auditorias são feitas e tudo isso também não são suficientes. Quer dizer, há qualquer coisa que falha, não é a minha área de especialização, mas como economista e cidadã, eu acho que há qualquer coisa que falha nos critérios de análise. Parece que, de facto, acreditámos num modelo de autorregulação que, por estes dias, percebemos que falhou. Pois, eu penso que sim. Eu penso que todos estávamos tranquilos, a vida corria bem, não havia grandes problemas e, portanto, porquê é que não deixar andar as coisas? Tudo se resolve. E de repente, aconteceram processos de ruptura, fraturas que o sistema financeiro global proporcionou e também outras coisas que já se falaram aqui, que têm a ver com a falta de ética, têm a ver com a especulação excessiva, têm a ver com, às vezes, até mau profissionalismo, desconhecimento. Se me permite, eu não estou de acordo. Eu disse que era a minha visão de economista e cidadã, não é a minha área de especialização. Mas estou de acordo com algumas coisas que disse, mas eu acho que o mais importante fator é a dimensão das instituições que estão em causa. Mas não Paulo, é mais possível. Permita-me interrompê-lo só para dizer, se as instituições fossem grandes, mas se, permita-me a expressão, se portassem bem, não haveria problema. Não tem a ver com a questão do se portar bem ou não se portar bem. Tem a ver com o controle que cada uma das pessoas, dos muitos milhares de pessoas que trabalham nessas instituições e na responsabilidade de cada uma dessas pessoas. As empresas, quando atingem uma determinada dimensão, precisam, efetivamente, que alguém as possa controlar. E eu penso que a melhor entidade para controlar essas empresas que é a própria concorrência. É a concorrência e é o mercado que normalmente corrige esses erros. Eu vou dar um exemplo muito antigo que se calhar não se lembram, mas que diz respeito ao Banco Pinto e Sotomayor. O Banco Pinto e Sotomayor, nos anos idos de 80, teve, na altura, um buraco nas suas contas que foi descoberto por um contabilista de terceira classe, quase. E isto porque, não estando as entidades ou as pessoas normais que tratavam do assunto, foi descoberto um erro das contas de terceiro grau, que são aquelas que nunca são verificadas. E esse erro dessas contas de terceiro grau correspondia, na altura, a um montante, que não me recordo em contos mais o que era, mas correspondia ao programa de erradicação de barracas em Portugal. E, portanto, a ideia que eu quero transmitir é justamente essa. Quando a gente está a falar de empresas a essa dimensão, a essa escala, que representam, como dizem no caso português, o BES que tem 20% do PIB nacional, o caso do JP Morgan nos Estados Unidos, que tem um PIB superior à grande maioria dos países europeus. Essas instituições não podem ser controladas por entidades externas, não podem ser controladas nem por conselhos fiscais, não podem ser controladas nem por auditores, pela simples razão que eles não têm tempo de poder controlar a teia de valor. Mas deveriam ser controladas. Deveriam, efetivamente, ser controladas. Eu continuo a pensar que a única forma de controlar essas empresas é diminuir-lhes a dimensão para uma dimensão mais humana. Para que aquilo que é evidente, no caso dos bancos espanhóis, há muitos anos que me parecia a mim que não era sustentável
no mercado espanhol aquilo que se estava a fazer em relação ao imobiliário. Parecia-me a mim, mas a mim é uma coisa. Aquilo que deveria parecer aos conselhos de administração dos bancos foi certamente uma coisa diferente. Devíamos regressar à altura em que se dividiu, por exemplo, a banca de investimento da banca comercial e reduzir, de facto, o tamanho dos Quanto a bancos. isso, eu não tenho dúvida absolutamente alguma, mas eu acho até mais. Eu acho que a dimensão dos bancos deveria ser dividida, ou, enfim, diminuída para uma dimensão muito inferior àquela que temos neste momento. Eu aliás, tenho alguma preocupação com estas guerras que se estão a tentar fazer às instituições financeiras, porque este tipo de guerra só pode beneficiar as instituições financeiras. É um pouco como as guerras contra a droga e as guerras contra o terrorismo. A guerra contra a droga só beneficia, certamente, os cartéis que já estão instalados porque evitam a concorrência. No caso das instituições financeiras, a carga de regulação que se estão a colocar em cima dessas instituições financeiras e a guerra que se está a fazer a essas instituições financeiras, a única coisa que permite é evitar que novos atores entrem no mercado para fazer concorrência àqueles que Reforçando existem. o poder dos que já existem. Exatamente. Paulo Isso é Pinto, perigoso. Cristina de Abreu, Fernando Ilhéu, foi um prazer contar com a Obrigada. vossa presença nesta Comissão Executiva, em que falámos de um tema, como vimos, difícil por estes dias, o bom governo das sociedades. Regressamos amanhã para mais uma Comissão Executiva. Aproveite este dia.